Olá, tudo bem? Estamos aqui para iniciarmos mais um estudo da Epístola de Tiago e nós estamos trabalhando com a nossa revista para nos ajudarmos aqui nas reflexões. Vamos continuar no capítulo 4, do 13 ao 17 hoje, tá ok? Convido você para orar comigo e juntos nos debruçarmos mais sobre essa porção desse livro tão inspirador, tão necessário para a nossa vida hoje em dia, tudo que temos vivido, tantas realidades complexas. Bom, vamos lá para a gente já entrar direto no estudo. Senhor, obrigado por esse tempo, por essa reflexão, pela revelação do Senhor a nós por meio da Tua Palavra. Precisamos de Ti, por favor, que Teu Santo Espírito nos guie ao entendimento, à compreensão das verdades eternas e absolutas do Senhor. Fala conosco, ministra sobre cada um de nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou fazer uma breve recapitulação do livro, do que nós já temos visto desde então, tá ok? Já estamos na lição 13, né? Então já foram 12 lições e hoje vamos para a 13ª. O livro do Tiago, ele é uma carta, nós temos visto, muito prática, né? Uma teologia profunda e muito prática nos seus ensinos. Ela é classificada na Bíblia como uma literatura de sabedoria. O autor é Tiago e ele é o irmão materno de Jesus. Foi escrita entre os anos 45 e 50 depois de Cristo e tem como possível pano de fundo para essa carta o registro de Atos 11 e 19. Eu vou ler, que aí a gente consegue entender o porquê. Atos 11 e 19. Se puder, abre aí comigo e acompanha a leitura. Atos 11 e 19. Nos ajuda na compreensão desses escritos. Então, os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, os autores, os teólogos aí dizem que é possível que o Tiago tenha se baseado nesses escritos aí de Atos 11 e 19. O público-alvo são os judeus cristãos na dispersão, ou seja, que viviam fora do estado, da região da Palestina ali, possivelmente nessa cidade que eu acabei de ler para vocês aqui no versículo de Atos 11 e 19. Os principais assuntos que o Tiago aborda, eu vou ler aqui no início da nossa revista. Eu quero animar você a adquirir essa revista, entre em contato com a gente lá na Secretaria da Igreja. Ela é muito clara, ela é bem sucinta, profunda, bem detalhada aqui na exposição das ideias centrais, principais que o Evangelho de Tiago traz para nós, que o Senhor, nos revela através do Evangelho de Tiago. Então eu vou ler aqui os assuntos principais abordados. O teólogo Brodus Halley foi iluminado ao observar que as falhas que Tiago estava tentando corrigir em seus leitores, ou seja, fé sem obras, palavras sem atos, censura, ambição, amor desordenado pelo ensino, valor à riqueza e posição, tratamento depreciativo dos pobres e viúvas, etc. Eram e são tipicamente farisaicas. Desta forma, esta epístola é um convite e uma exortação para que os cristãos judeus lutem para ir além do judaísmo farisaico ou da fé inoperante. Assim como creram em Jesus Cristo para a salvação, a partir daí deveriam viver como discípulos do Senhor e não apenas como fariseus melhorados. O vinho novo exige odres novos. Eu tenho certeza que não só os judeus ali na dispersão, cristãos, eram alvos dessa carta de Tiago, ela atinge sem dúvida alguma a nossa vida hoje. E toda a vida dos cristãos. Não tem como. Nós temos que nos remeter a ela periodicamente, assim como
em toda a palavra, mas Tiago tem essa especificidade da prática, de unir, de facilitar a nossa compreensão da teologia subjetiva à teologia prática. O tema central é versículo 1, 22, nós vamos chegar lá, tá ok? E eu tenho mais um pouco aqui do esboço, o esboço dos temas principais de tudo que nós já estudamos desde o capítulo 1 do Tiago até onde nós estamos hoje, nos últimos versículos do capítulo 4. Deus, Jesus Cristo, fé e obras, a escatologia, a lei, todos esses assuntos já foram estudados, ou continuam sendo ainda. Questões éticas e práticas da vida cristã, que seriam o quê? Provação, pobreza e riqueza, tentação, visita a órfãos e viúvas, sabedoria, acepção de pessoas, mau uso da língua, mundanismo, soberba, maledicência, omissão na prática do bem, opressão dos ricos, queixas, juramento, oração, apostasia. Muitos comentaristas veem uma ligação muito direta entre a Epístola de Tiago e o Sermão do Monte. Muito legal. Ok, dado esse breve resumo, vamos entrar no versículo, na Bíblia em si. Deixa eu entrar aqui, encontrar o capítulo 13 da revista. E nós vamos andando juntos, tá bom? Entre a Bíblia e a revista. Junto com as minhas anotações aqui. Vamos lá. Acompanhe comigo então aí, por favor. Tiago 4, de 13 a 17. Eu vou ler tudo e depois vou versículo a versículo expondo o que o irmão Tiago quis dizer a nós. Tá ok? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Então, Tiago vem discorrendo essa carta desde o capítulo 1 e ele usa vários contrapontos, vários paradoxos, fé e obras, sabedoria do alto, sabedoria mundana, o rico, o pobre, entre outras coisas, com o bom uso da língua, o mau uso da língua, o certo, o correto, enfim. E ele chega aqui no capítulo 13 e me parece que ele está um pouco chateado com esses irmãos. Me parece, fica a impressão, pela tonalidade da escrita aqui. Ele é bem enfático, ele é muito firme, o Tiago. Talvez porque ele fosse parente de Jesus, irmão de Jesus ali, por parte de mãe, quem sabe. Mas enfim, o que ele vem dizer e exortar tanto esses irmãos quanto a nós é que a palavra de Deus ela deve ser vivida, praticada, da mesma maneira que ela é crida, que ela é entendida e compreendida em nossa mente. Ok? Então vamos juntos aí para discorrer sobre esses versículos aqui e ver o que eles nos agregam, nos abençoam e vem edificar e transformar as nossas vidas. Eu já fui muito abençoado e edificado, tanto na leitura de todo o livro que eu tenho lido, como ao me aprofundar e estudar esse breve trecho aqui que vou repartir com vocês agora. No capítulo 13, então, repare lá, atendei agora, vós que dizeis. Então, por aí, você já vê no sujeito da oração, o Tiago já deixa claro. O sujeito da oração é o nós, que é a terceira pessoa, que é a primeira pessoa do plural. Aqui fazendo uma análise de português nesse breve trecho dessa oração. Nós, que é o plural do eu. A centralidade aqui já está sendo eu, já está sendo nós. Ou seja, me parece que Deus não está no controle aqui. Não é o centro, não é a referência. Vós que dizeiremos, revela que está no controle das decisões. Eu, independente e indiferente a Deus. E a gente discorre o versículo. Hoje ou amanhã,
Quem é capaz de determinar o início e fim? Iremos para tal cidade. Quem é capaz de determinar a direção e o lugar? Me parece aqui que Tiago tinha a ideia de que eram eles. Passaremos um ano. E o tempo? E a duração? Quem é capaz de determinar? Negociaremos e lucraremos. A mesma coisa aqui. Eu já sei quais são as razões e os propósitos. Então Tiago, ao olhar para esses irmãos que caminhavam ali dispersos nas regiões fora da Palestina, ele precisava dar esse recado. Ele continua, dando mais esse recado, além de todos os outros que ele já deu até aqui, nesses versículos onde eu estou lendo com vocês. E ele queria muito chamar a atenção para eles. Olha, preste atenção. Vocês estão com atitudes arrogantes, presunçosas, jactanciosas, querendo viver a vida de vocês de uma maneira hipócrita, subjetiva, religiosa, farisaica. E não é assim. O cristianismo não é assim. A vida cristã ela não deve ser assim. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Deus é a resposta para todas essas questões que eu acabei de fazer aí com vocês. Deus é a resposta para elas. Sabemos porque muitas vezes vivemos como se não soubéssemos. Ou seja, sabe o que é isso? Ateísmo prático. Eu sei, você sabe, eles sabiam. Não é verdade? Nós não sabemos que Deus é a resposta para todas as suas perguntas? Ele é a resposta para a direção, para o tempo, para a vocação, para a missão, para os nossos afazeres. Deus é a resposta para a nossa vida. Ele é o princípio, Ele é o início e Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. É o Senhor Jesus. É Ele. Não é engraçado isso? Se nós sabemos que Deus é o centro, deve ser o condutor da nossa vida, por que não vivemos conforme esse conhecimento? O nome que se dá a isso é ateísmo prático. Sou cristão, teórico, subjetivo. Na prática, vivo do meu jeito. Eu decido tudo. E isso é pecado, irmãos. Essa atitude é errar o alvo. Ela é demoníaca. Ela é pecado. Porque lá em Gênesis 3, nós sabemos, foi onde começou o ser, o eu, decidir. O indivíduo, a criação, ao invés do Criador. Essa história começou bem lá atrás. E Tiago está relembrando os irmãos aqui, como a nós também. Na revista, muito legal a introdução que ele faz aqui. Olha só. O compromisso que gera credibilidade é descrito na Bíblia como uma virtude cristã, sendo mesmo a essência da própria fé. E a base da doutrina cristã saudável, descrita como algo em que devemos crer e confiar, sem questionar, sem duvidar. A palavra de Deus ela é absoluta e suficiente, imutável e eterna. Por outro lado, que é o tema do assunto aqui que nós vamos estudar, a autoconfiança é vista com suspeita, por ser acompanhada, não raras vezes, pelo fermento da jactância, que segundo o dicionário Rawls, é a atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo, ou a atitude de quem com bravatas, com vitórias, com contos extraordinários dos seus próprios feitos, movido pela pretensão de bravura ou busca de altos méritos e conquista. Segundo Tiago, confiar em si mesmo é ilusão, pois não podemos saber o que nos trará amanhã. Melhor é nos submetermos a Deus e buscar a sua vontade, a direção da nossa vida. O cristão deve procurar conhecer a vontade de Deus e cumpri-la, pois não fazendo assim está pecando, sendo arrogante, jactancioso. Busca pelo sucesso, pretensão de decidir o futuro é atitude maligna, pois leva o ser humano ao orgulho. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito grave. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e nos leve a ter uma postura totalmente oposta, contrária a essa, que no discorrer aqui nós vamos ver qual é a ideal de Deus. Então no ponto 2 aí, o último aspecto desse primeiro versículo são os negócios, a intenção, o propósito, a missão, a vocação. Então para que eles iam lá? Negociar
e ter lucro. Negociar e ter lucro. Motivação errada. A identidade foi perdida, foi distorcida. A nossa motivação, a nossa vocação, nós sabemos qual é. É glorificar o nome do Senhor. É servir ao Senhor, glorificá-lo com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. E é isso que o Tiago está lembrando aos irmãos. Olha, vocês estão com a mente confusa, perdida, desfocada, distorcida. Isso revela que vocês não sabem a identidade de quem vocês são. Os seus atos estão dificultando, diferenciando do ser de quem vocês são, de quem nós somos. Nós somos cristãos. Nós morremos para nós e o mundo e ressuscitamos para um Senhor, para um Deus, para um Salvador, que é Jesus Cristo. Ele conquistou a nossa vida naquele ato na cruz. Lembre-se disso, é o que o Tiago alerta os irmãos e serve para nós sem dúvida alguma. O dinheiro era o centro da volição, a principal vontade e intenção deles, não é verdade? Fica nítido aí, fica claro isso daí. Qual que é o perigo disso? Qual que é o perigo disso? Eu não sei mais o que fazer se não for ter um alvo lucro, dinheiro, vantagem. Eu perco minha identidade. Diferente de Jesus Cristo, que nós sabemos, ele se deu, ele doou para conquistar. Percebe o contraponto? A diferença é totalmente oposta. Eu dou, eu me entrego, eu me lanço com uma única expectativa, agradar a Deus, glorificar ao Senhor e ajudar a fazer com que o nome dele, a pessoa de Jesus, seja conhecida onde eu estiver, onde ele me levar. Tiago tenta lembrar os irmãos disso daqui. Ele dá este alerta. E não tenho como falar isso daqui de algo que piorou, trazendo para a nossa vida agora, piorou o nosso momento atual. Por quê? Porque lá atrás já se começou a haver uma degradação da vida cristã, da confusão da cristandade na nossa história, dos cristãos. A igreja, os valores do Senhor já começam a se esvair, se perder por causa da ganância do homem, da vaidade, da arrogância, da prepotência. O homem começou a perder esse cuidado de santidade, de entrega, da ideia de que eu tenho um dono, e esse dono me deu uma missão, uma vocação, servi-lo e ser bênção, sal e luz para as pessoas. Por que eu digo que nós estamos pior? Nós vivemos na pós-modernidade. Pós-modernidade. E a modernidade, isso tudo começou e piorou para nós no período da Renascença. E eu vou ler aqui para os irmãos, brevemente, um resumo, tá ok? Só para que vocês entendam a gravidade da situação que a gente vive hoje. O renascentismo, também conhecido como Renascença, é o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, que ocorreu principalmente na Itália e se alastrou por toda a Europa. Importantes acontecimentos artísticos e culturais marcaram esse momento e invadiram o Ocidente no século XV. O desenvolvimento das artes, da ciência, da economia e da política fez adormecer na eternidade os pensamentos medievais. O desenvolvimento comercial, o início das grandes navegações e a agitada atividade cultural do Ocidente fez nascer um sentimento de humanidade, humanismo, em que as ações fossem voltadas para o homem. Olha só a gravidade, percebe? Começou lá, 45, 50, lembra? Anos depois de Jesus. E olha esse período aqui, depois das guerras, das duas grandes guerras que nós tivemos, que é o período da Renascença, onde é a transição da história, de idade medieval, antiga, para a idade moderna, que se dá o nome de Renascença. Esse pensamento já vinha se transformando desde o enfraquecimento da Igreja Católica, que praticamente dominava toda a cultura na Idade Média, com uma visão teocêntrica. Inicialmente, esse sentimento humanista partiu de uma elite, formada por intelectuais, ricos, que buscavam na antiguidade, principalmente na cultura greco-romana, o ideal perfeito de civilização. Os movimentos dessa elite, porém, refletiram em todo o Ocidente e mudaram as concepções da sociedade, de cultura e de religião da época.
O período do Renascimento é considerado entre o fim do século XIV e início do século XVII. E olha só, os principais valores na comparação aqui que se contrapõem. Valores medievais da Idade Média e os dos renascentistas. O tempo pertence a Deus. Assim é pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar juros pelo tempo que ele teve emprestado. Isso no valor da Idade Média, da igreja, com Deus no centro. O tempo pertence ao homem, que deve, portanto, usá-lo em benefício próprio. A fé é mais importante que a razão. A razão e fé são igualmente importantes. As ações coletivas são valorizadas. As pessoas consideram-se membros da cristandade. Contraponto. Valorizam-se o talento e a capacidade de cada um. Individualismo. Deus está no centro das atenções. Teocentrismo. O homem está no centro das atenções. Antropocentrismo. O corpo é fonte de pecado. O corpo é fonte de beleza. Daí surge tudo. Antropocentrismo, egocentrismo, relativismo, consumismo. E diante de toda essa realidade, isso vai tudo piorando com a Revolução Industrial. O comércio, o consumo aumenta, o homem já está no centro de tudo, ele quer satisfazer, ele quer vender, ele quer comprar, ele quer lucrar, ele quer negociar, ele quer. E ele vai movido, ele move toda a vida dele, tudo que está ao seu entorno, por causa dos seus desejos, da sua vontade, e para ser feliz. E isso, esse histórico da sociedade, do homem, essa situação gera, é um grande gerador, diz a história, diz os relatos, de ansiedade, de depressão, de dívidas. Então essa história, gente, ela começou lá atrás, aqui nessa época de Tiago, e ela se agravou mais ainda após a transição para a fase moderna. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês percebem, irmãos? É um tempo de muita reflexão. Estamos aí nessa pandemia, são tantas coisas, mas o Senhor, tantas coisas que estão mudando, o tempo inteiro mudando. Tudo é transitório, tudo é volátil, é fútil, é passageiro. E nós temos que estar alerta, porque nós temos o que não passa. O Senhor não passa, as suas verdades não passam, nunca passarão. E a gente precisa estar com a nossa mente focada nela, nessa verdade, nessas palavras, para que nós não venhamos a entrar nessa corrente, nesse trilho desenfreado que a sociedade está indo, que a gente sabe, está indo para um buraco sem fim. Nosso papel é viver uma vida digna do Evangelho, da vocação na qual nós somos chamados para viver, para que eles olhem para a nossa vida e possam encontrar a verdadeira e eterna esperança, que é Cristo Jesus. Amém? E também tornam-se arrogantes e presunçosos. Por quê? Por causa da vida perdida, da distorção da mente. Eu quero consumir, eu tenho direito. Lembra do consumismo, do hedonismo, da antropologia, do antropocentrismo? É isso, o hedonismo, a beleza do ser, a exaltação do ser, da beleza do ser. O que importa é o ser, o belo, é ele. São as coisas, é o que ele quer, é o que ele sonha, é o que eu quero, é o que eu sonho. O que importa é isso, é aquilo que importa para mim. Irmãos, isso é satânico, demoníaco. Esse é o que aconteceu lá no início, em Gênesis 3, eu repito aqui. Que o Senhor nos livre disso, tá ok? Porque a consequência disso é arrogância, é presunção. E Tiago alerta os irmãos contra isso daí. E aí ele parte para o versículo 15, e nós já estamos caminhando para o fim. Em vez disso, devias dizer, olha só, ele corrigindo, ajudando os irmãos o pensamento correto bíblico. Se o Senhor quiser, quem quer? O Senhor. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Muda, ele tira o eu do controle e traz de volta, do centro do controle, e traz de volta quem deve estar no centro e no controle de tudo, que é o nosso Senhor. E eu quero ler o versículo 17, perdão, deixa eu ver. Isso mesmo, versículo 28 de Atos 17.
Perdão, irmãos, a primeira vez na câmera não é fácil não, viu? Vamos lá. Conto com a misericórdia de vocês. Atos 17, versículo 28. Sendo sobre Deus ser o centro da nossa vida. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Paulo discorrendo ali sobre alguns gregos, pensadores e filósofos gregos, aqui nessa passagem de Atos 17, ele faz essa citação poderosa, linda, fantástica, de quem é a vida, de quem é o centro da vida, a razão da vida e as motivações da vida. É do Senhor. E aí quais são os resultados? Totalmente diferente do que nós acabamos de ver aqui nos tópicos anteriores. Obediência, harmonia, sujeição, submissão, humildade, paz, alegria, ou seja, uma vida que glorifique a Deus, como lá em 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. O mesmo Paulo que fez essa citação de Atos, declara também para a igreja de Coríntios. E indo para o último versículo, e aí essa pergunta aqui fica fácil agora. Versículo 17 de Tiago 4. Portanto, diz Tiago, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Perceba o contrassenso, o contraponto desses irmãos aqui, que muitas vezes são os nossos também. Eles queriam viver do seu jeito, fazer as coisas do seu jeito e resolver tudo conforme eles estavam entendendo ali, que estava errado, fora do alvo. Mas eles sabiam o que eles tinham que fazer e não faziam. Que era o quê? Se submeter a Deus, se sujeitar ao Senhor e viver uma vida conforme a palavra de Deus e a vontade de Deus. Então por isso que Tiago ele fala aqui, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Qual bem? Todo o bem que ele fala aqui desde o capítulo 1. Todo o bem. Lembra que eu falei que o versículo-chave dessa carta é Tiago 1:22? Vou ler, vou relembrá-los para nós. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E lá no 7 ele diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós não podemos, toda vez que vivemos essa vida que não é nossa mais, nunca foi, né? O Senhor nos abriu os olhos para podermos reconhecer isso. Mas que a gente voltar por distração, seja qual for a razão, a querer viver e tomar as rédeas, nós vamos sofrer. Nós vamos trazer muitas consequências ruins para a nossa vida, de tristeza, de angústia, de enfermidades da mente e da alma. Por quê? Por uma única razão simples. Eu saí do centro. Aliás, eu tomei o centro e a vontade e tirei Deus do centro e da vontade da minha vida. Eu saí do propósito para o qual nós somos chamados, que é muito tranquilo, que é muito simples. É amar o Senhor com tudo o que somos e temos e amar o próximo como a nós mesmos. E aí teremos uma vida com essas consequências. Paz, harmonia, alegria, sejam quais forem as circunstâncias na qual nós vivemos. Por exemplo, dessa pandemia. Então minha oração é para que eu e você, as nossas vidas, as nossas famílias, permaneçam constantes e firmes no centro do Evangelho, que é Jesus Cristo. O amor a Ele e o serviço a Ele, o amor ao seu reino, o amor à sua igreja, o amor ao próximo. Sabe por quê, irmão? Senão a gente fica perdido e confuso, se nós não vivemos dessa maneira. Tá ok? E eu concluo aqui, lendo o finalzinho da revista. Então Tiago, assustado e se importando com os irmãos, ele termina aqui, eu vou repetir o que ele diz. Devias dizer, se o Senhor quiser, que essa seja sempre a nossa vida, que a gente caminhe e tome cada decisão, conforme o Senhor, se Ele quiser. E no Salmo 62:10, diz assim,
Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Ou seja, a nossa vida, a nossa confiança, e sim no Senhor, como estudamos aqui, tá bom? Deus é comigo, Deus é contigo, sejamos com Ele. Deus abençoe a cada um de nós.